Vida Extraordinária, com o pastor Wagner Aprígio. Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e você está no lugar certo, no momento certo, para receber uma palavra certa, a palavra de Deus. É isso que nós acreditamos, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Somente ela pode mudar o seu trajeto, transformar completamente e radicalmente a sua vida. Você que já nos acompanha aqui em nosso canal, que bom tê-lo aqui novamente, mas também você que está aqui pela primeira vez, é um prazer, é uma bênção saber que você chegou até aqui. Você também pode se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, comentar, curtir, nos ajudar a propagar o Evangelho de Cristo. Deus tem uma palavra transformadora para a sua vida. Creia nisso. Meus amados irmãos, hoje estamos em nossa segunda aula de vida extraordinária. Saiba também que a primeira aula ela está gravada, então você pode dar uma observada, uma conferida depois para entender o que nós ensinamos nesse primeiro momento de vida extraordinária. Hoje o tema, mais uma vez, é super especial. Vamos dar continuidade ao primeiro tema da primeira aula. Continuaremos expandindo nosso pensamento respeitante a uma mentalidade vitoriosa. Como pensa um vencedor? Como devemos agir diante de cada fase de nossas vidas? Pois é, hoje falaremos de 3 fases cruciais que todos aqueles que estão em Cristo, os cristãos, os filhos de Deus, precisam discernir, aprender para que possam viver com uma mentalidade poderosa, isto é, extraordinária, vitoriosa, em nome de Jesus. Apreciados e queridos irmãos, vamos olhar para a Bíblia e observar que ensino grandioso aprenderemos hoje aqui nessa segunda aula. Vamos para cima? Glória a Deus, Deus é bom. João capítulo 16, verso 33, ok? Somente a parte B. Jesus Cristo, o nosso Senhor, disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando falamos de uma mente vitoriosa, uma mentalidade triunfante, não estou falando de qualquer mentalidade. Não estou falando de uma mentalidade fundamentada meramente em princípios e valores humanos. Não é isso. Eu estou falando da mentalidade mais poderosa do universo, de toda a terra, de todo o mundo, a mais extraordinária mentalidade que o mundo já conheceu. Isto é, a mente de Cristo. É sobre Cristo que nós estamos falando, tudo aponta para Ele. É com Ele que precisamos aprender. Ele, o nosso Senhor Jesus, é o nosso maior exemplo de mentalidade poderosa e extraordinária. Glória a Deus por isso. Sobre esse texto que lemos, João 16, verso 33, o saudoso, o grande reformador, o proeminente Martim Lutero disse: uma frase como essa vale o esforço de uma caminhada de joelhos de Roma a Jerusalém, ou seja, mais de 4.000 quilômetros. Que coisa poderosa! Ele ficou impactado, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! O nosso Cristo é vencedor. Diletíssimos amigos que estão aqui, acredite nisso, estamos servindo a um Deus vitorioso e Ele está nos chamando para viver em vitória, com uma mentalidade vitoriosa, em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos observar
que diante desse texto que nós lemos, encontraremos 3 fases que todos nós passamos, que todo ser humano tem de passar na vida. A primeira fase que precisamos discernir com uma mentalidade vitoriosa pela fé é a fase da aflição. A fase da aflição ninguém quer passar, mas todos passam, independentemente de classe social, de cultura, de estudo, de intelecto. Todos nós passamos pela fase da aflição. A fase da aflição é a fase atual, dos problemas atuais que você está enfrentando, dos problemas que um dia você já enfrentou, das crises existenciais que hoje você está aí envolvido. Jesus está nos falando que neste mundo temos aflições. A pergunta é: quais são suas aflições? Porque a palavra aflição no grego quer dizer tribulação, problema, angústia. E especialmente fala também de uma pressão interna que faz com que se sinta confinado, restrito, sem opções. Muitas vezes nós estamos deixando a aflição falar mais alto que a nossa fé. As aflições estão tentando o tempo todo minar sua fé, minar a nossa esperança. As aflições estão gritando para a gente, dizendo: não tem mais jeito, não tem saída, não tem mais opções, não tem mais o que fazer. As aflições querem nos enclausurar no desânimo da vida. Mas Deus quer nos encorajar a vencer as aflições. Escute bem, você não precisa ficar deprimido. Você não precisa sucumbir às palavras contrárias e malditas que foram liberadas sobre você. Anote aí, em Cristo você é mais que vencedor. A Bíblia nos diz que Deus nos deu um espírito de coragem e não de medo. Vamos então conferir o que diz a Escritura Sagrada a respeito daquilo que Deus de fato nos concedeu por meio do Espírito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz bem assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você ouviu isso? Você entendeu o que Deus nos deu e o que Deus não nos deu? Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de desânimo. Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Foi isso que o Senhor nos deu. Equilíbrio. Equilíbrio quer dizer, em outras versões bíblicas, uma mente sã, uma mente saudável. Para mim, uma mente vitoriosa. Foi isso que o Senhor nos confiou por meio de Cristo, quando derramou o seu Espírito em nós e por meio de nós. É isso, meu amado irmão e irmã. Nós podemos vencer as aflições pela fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sendo assim, nós podemos avançar para a segunda fase. A segunda fase que todos nós devemos discernir com uma mentalidade vitoriosa é a fase do ânimo. Eu chamo essa fase de processo. É a fase do momento decisivo. É a fase do meio do caminho, onde cada um de nós devemos decidir se vamos naufragar nas aflições ou se vamos nos levantar pela fé. Se vamos focar somente nos problemas ou se vamos focar no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a sua decisão, essa é a minha decisão, é a nossa decisão. É incrível quando nós olhamos para as Escrituras com um olhar de amor e examinamos a palavra de Deus, nós encontramos ensinos cada vez mais preciosos. Quando Jesus declarou: tenham ânimo,
Em grego, essa expressão também fica desta forma: tenham coragem. Propriamente, ser encorajado por dentro, reforçado por dentro, refere-se a Deus capacitando, habilitando a cada um de nós a vivermos com um espírito de coragem, com uma atitude interna e coragem inabalável. O Senhor Jesus está nos preparando por meio do Espírito, por meio da sua palavra, a vivermos uma vida com uma mentalidade extraordinária. Não podemos parar diante das aflições, mas temos o combustível do Espírito dentro de nós, o bom ânimo, a coragem, a ousadia e a esperança de Deus. Você crê nisso? Comente aí: eu creio, eu tenho o ânimo de Deus em nome de Jesus. O Senhor sempre encorajou o seu povo. O Senhor sempre nos trouxe palavras de poder e de vitória. Nós enxergamos isso em um personagem poderoso, em um grande homem de Deus chamado Josué. A Bíblia fala sobre Josué e você certamente já ouviu ou já leu sobre a história deste impressionante líder. Ele teve que dar continuidade à missão do grande Moisés, o grande servo de Deus Moisés. Não era fácil para Josué, mas diante de Deus tudo é possível. E foi exatamente isso que Deus orientou ao seu servo Josué. Vejamos, capítulo 1, verso 9 do próprio livro de Josué. Diz bem assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você crê nesta palavra? Não tenha medo, não se apavore, não desanime, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. O Senhor Deus está com você. Glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. Deus está nos capacitando hoje e nos chamando para viver algo incrível e poderoso com Ele, no nome de Jesus. Aleluia! Como fico empolgado com esta palavra, meu irmão. Nós entendemos e aprendemos a discernir duas fases: a fase da aflição e a fase do ânimo. Estamos entendendo isso com uma mentalidade bíblica, a mentalidade de vida eterna, a mentalidade vitoriosa que Cristo tem para nós. Vamos dar um passo a mais, vamos subir mais um nível. Chegaremos agora, nesse exato momento, à terceira fase. Esta é a fase que todos querem, que todos desejam, que todos aspiram. Essa fase eu a denomino de a fase da vitória. É a fase que nós mais aguardamos. Todo ser humano, ele sonha em vencer. Nós nascemos com vontade de vencer. Nós nascemos desejando coisas melhores. Você se lembra que quando criança, independentemente de nossa situação, classe social, intelectual, cultural, financeira, mesmo nascendo em famílias disfuncionais, toda criança deseja os melhores brinquedos. Nenhuma criança nasce desejando ser pobre, ser miserável, ser doente, ser fracassado. Não. Sabe por quê? Porque nós fomos criados pelo Senhor e Ele colocou em nós, implantou em nós, semeou em nós o seu DNA, o DNA do extraordinário. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nosso Senhor Jesus declarou: eu venci o mundo, escute isso, pare e pense. Estamos em João 16, verso 33. Aqui o Senhor Jesus ainda não havia sido levado para a cruz. Ele ainda não havia sido crucificado. Ele ainda não havia morrido em nosso lugar. A pergunta é: então por que o Senhor Jesus disse: eu venci o mundo,
antes de passar por tantas aflições. Sabe por quê? A resposta é essa. Ele estava antecipando e externando uma mentalidade vitoriosa. Ele sabia que enfrentaria muitos problemas. Contudo, ele tinha uma mente convicta que era mais que vencedor, que venceria qualquer situação, que venceria as aflições, que ressuscitaria. Por quê? Porque ele confiava como filho de Deus plenamente na palavra de Deus, na promessa de Deus Pai. E esse é um ensino para mim e para você. É uma lição para nós, é um exemplo do qual devemos segui-lo. Glória ao Senhor. Você confia nessa palavra? Se você confia, declare isso aí. Deus é bom. Declare agora para o mundo de aflição que você está vivendo: eu venci o mundo. Declare para o mundo do seu desespero: eu venci. Declare para o mundo da escassez: eu venci. Declare para o mundo da frieza espiritual: eu venci. Declare para o mundo da imoralidade: eu venci. Declare para o mundo das incertezas: eu venci. Aleluia! Foi isso que o Senhor fez. E é isso que Ele quer que façamos pela fé em nome de Jesus. Aleluia! Eu fico maravilhado, eu fico extasiado com tanto ensino gracioso e poderoso que o Senhor tem para nós por meio da sua santa palavra. Jesus disse: eu venci o mundo. Olhando para o grego, essa palavra venci, é lindo isso. Quer dizer que Jesus também estava dizendo: eu superei o mundo, eu dominei o mundo, eu prevaleci contra o mundo, eu obtive a vitória contra o mundo, eu saí vitorioso deste mundo. Você ouviu isso? Você entendeu isso? Comece a declarar sobre a sua vida: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor está nos chamando hoje, esse exato momento, para renovar nossa mente e para discernirmos cada fase da vida pela fé, não pelo mundo, mas pela fé. Isso é obtenível. Nós podemos alcançar essa realidade dos céus em nós por meio do Espírito Santo. Mas talvez você ainda esteja pensando alguns pensamentos nefastos que estão te atrapalhando, que estão tentando minar a sua fé. Talvez você esteja aí com alguns pensamentos como: pastor, como eu posso fazer isso? De que maneira eu consigo alcançar uma mentalidade tão forte e tão poderosa como a de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero te mostrar à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Você está pronto? Anote aí. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele trouxe uma verdade tão poderosa para nós que nesse exato momento a sua história vai mudar para sempre. Creia nisso. Olha o que diz a Escritura Sagrada: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora veja e guarde o que diz a parte B. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Dê um glória aí. Meu Deus do céu. Você ouviu isso? A Bíblia diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós está falando da igreja. Nós está falando dos filhos de Deus. Nós está falando daqueles que receberam, confessaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo, é sentir como Cristo, é agir como Cristo, é viver como Cristo. A Bíblia confirma, a Bíblia nos diz: podemos viver
com a mentalidade de Cristo Jesus. Dê um glória bem alto aí. Escreva aí: eu, porém, tenho a mente de Cristo. Isso é pela fé. Maravilha, meu irmão. Glória a Deus. E diante desta realidade esplêndida, poderosa, eu quero orar por você. Pai querido, aqui estão os teus filhos. E nessa hora, eu quero apresentá-los diante do Senhor. A mente deles, os pensamentos deles. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, traga a renovação da mente, para que possam discernir, a viver e a vencer a fase da aflição, a não mais focar no problema, a não mais focar nas tribulações, mas valorizar e apreciar a tua promessa, Senhor. Pois só assim nós viveremos a segunda fase, a fase que o Senhor nos ensina a termos o bom ânimo, o ânimo da fé, a coragem da fé, a esperança no Senhor, e assim nós viveremos de uma forma linda e gloriosa a terceira fase, que é a fase da vitória, é a fase mais esperada. Nenhuma aflição vai nos parar, nenhuma guerra vai nos parar, porque fomos comprados, Pai, remidos, lavados, perdoados e justificados, considerados justos no Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Eu abençoo o teu povo agora, Senhor, com esta mentalidade de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos então na conclusão da segunda aula de vida extraordinária. Indubitavelmente, eu tenho certeza que você foi tocado pelo Espírito. Você discerniu o toque do amigo Espírito Santo na sua vida. Diante disso, eu quero te fazer aqui aquele grande convite de compartilhar esta mensagem de esperança e coragem. Compartilhe, comente aí o que Deus falou contigo e nos ajude, nos impulsione a propagar, a proclamar ainda mais a palavra de Deus e ensinar as pessoas a viverem pela fé e não pela aflição, a viverem com uma mentalidade vitoriosa. Aleluia! Dito isso, não se esqueça, pense nisso, pratique isso e viva pela fé a vida extraordinária que só o Senhor Jesus tem para você. Deus te abençoe e até a próxima aula. Deus é bom.